Olá, amigo assinante, amiga assinante, vocês que me acompanham sempre no programa Grandes Negócios da TV. Estamos hoje com um convidado muito especial, Nilson Crow Júnior. Ele é um grande amigo de muito tempo, é empresário em nossa cidade, casado, pai de 2 filhos, um recente, o Aurélio, né? Recente filho. Atuante e militante em entidades empresariais da nossa cidade, também fora daqui, e é sócio da empresa Atitude Positiva Consultoria e Desenvolvimento Empresarial. Tudo bem, Nilson? Tudo ótimo, Roberto. É um prazer estar aqui com você e descobrindo mais essa faceta. Pois né? é, advogado, empresário e agora um pouco de tudo, de televisão. é verdade. Já estamos há cerca de 1 ano e meio com esse programa. Parabéns. E é uma satisfação muito grande. E receber amigos, maior satisfação ainda. Bacana, prazer em estar aqui. Legal. E conta um pouquinho, Nilson, da sua infância. Você foi executivo, é empresário, mas não foi sempre assim, né? Conta um pouquinho de tudo, no começo de tudo. Não foi sempre assim. O empresário foi meio por acaso, né? Eu, na realidade, venho de uma família bastante humilde, né? Meus pais morávamos numa casinha simples, de 2 cômodos, né? Só, e muito simples. E eu comecei a estudar, né? Bastante novo. Conheci o esporte na escola, né, numa escola estadual, numa escola pública, tinha uma facilidade para coordenação e tal, e era um pouco alto, né? Tanto é que o meu scout, quando eu tinha 9, 10 anos, já apontavam 1,75, 1,80 m, depois com 11 anos, e eu não cresci mais, né? Todo mundo pensou que eu fosse crescer muito, mas não cresci e acabei pegando gosto pelo basquete, comecei a jogar bastante jovem, com 10 anos. Você jogou em vários clubes importantes, né? Na realidade, só um importante que foi o Corinthians, né? Não, tem que estragar. Tô brincando. Mas você fez o Corinthians foi o começo de tudo, né? Eu fiquei 2 anos e meio no Corinthians, né? Comecei lá. Fui pensado, né, num campeonato colegial por um técnico, o técnico Guaranha, que me convidou, né, para ir fazer uma peneira. Eu fui aprovado, comecei a jogar lá em 1977 para 78, né, coincidentemente quando o Corinthians enterrou os 23 anos. Né? Pois é, isso aí me provoca pensar que eu sou palmeirense, mas tudo bem. E foi muito bacana porque me despontei, aí fui para o Monte Líbano 2 anos mais tarde, e no Monte Líbano fiquei quase 10 anos. Né? E o esporte, que eu sei que foi uma coisa que fez parte da sua vida, ainda faz parte, o que contribuiu na sua vida pessoal e profissional? Eu acho que o esporte é tudo, né, Roberto? Eu acho que trabalha a questão de equipe, a questão de cumplicidade, de coesão, né, de ética, né? Você tem que torcer para o seu companheiro, principalmente o esporte. São valores fundamentais da vida, o basquete, né? Que é coletivo, sabe? Não adianta, se você não compartilhar com o teu amigo uma boa jogada, uma boa assistência, você não vai ganhar, o resultado não aparece, né? E quando eu falo isso, principalmente depois que eu saí de um colégio, né, que a gente brincava amadoramente, né? Quando eu fui para o Corinthians, aí você tem assistente social, psicólogo, e a minha família era pobre. Um suporte muito maior, né? O basquete era um esporte, meu pai era militar, então eu tive um pouco de problema com isso, né? Porque ele falou, vai jogar basquete, é esporte de mulherzinha. Os meus amigos da rua, a gente soltava pipa, jogava bola de gude, né? E eu falei que ia jogar basquete, então a tiração de sarro... Engraçado o preconceito. Outro dia eu falei com o Montanaro, né? E ele falou a mesma coisa em relação ao vôlei, né? Que há um preconceito tamanho. Que coisa boba, né? Uma loucura. E coincidentemente nós convivemos juntos no mesmo espaço. Eu, Montanaro, Hortência, Paula, né, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas. Então eu fui muito jovem para lá, comecei a praticar o basquete e o basquete me deu toda a estrutura, né? Por exemplo, eu falo para as pessoas, eu nunca gastei 1 centavo com a minha educação, né? Minha família é muito tudo humilde, foi pago tudo pelo esporte. Com bolsa de estudo. Eu estudei, fiz 2 faculdades, Bacana. 4 pós-graduações, e na época fazia porque os amigos, um ou outro ia fazer também, porque eu não tinha custo, né? E aí ocupava o tempo,
né? E isso aí me ajudou na formação empresarial, né? Aí você teve que deixar as quadras, teve um momento que precisou deixar... Isso foi uma coincidência, porque no Monte Líbano, por exemplo, eu fui para o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas, onde conheci o Montanaro, era uma estrutura gerenciada por coronéis, né? O coronel Maurício Cardoso, que era o gestor do Centro Olímpico, então tinha muitas questões de disciplina, e eu tinha 10 anos de idade. Né? Então, aprender tudo aquilo, rotinas, respeito às pessoas. Bacana, né? Mas é importante, então, né? Extremamente. Então, foi a base de tudo. E era um projeto chamado Adote um Atleta. Eu lembro e quem me adotou foi a Ford. Né? Coincidentemente, é onde eu tive o meu primeiro emprego. Aí você passou a trabalhar na Ford. Tive uma lesão séria no joelho, me afastei por uns 6 meses. Depois, mais uns 6 meses de recuperação, foi quando eu estava finalizando a primeira faculdade, com 19 para 20 anos, eu já estava me formando em administração de empresas, e aí me afastei um pouco para preencher o tempo, conheci numa quadra, fazendo uma recuperação, né, andando, caminhando, um diretor da Ford, né, porque eu estava no clube da Ford. Certo. E aí o Luiz Fernando me convidou, né, perguntou o que eu fazia, nosso, né? Exatamente, se eu não queria estagiar e tal, e aí comecei a estagiar com ele, depois fui efetivado e foi aonde começou a minha vida profissional, né. Depois eu voltei a jogar ainda, por um período, enquanto a Ford era a minha patrocinadora, eu tinha flexibilidade, tinha condição de conciliar as duas coisas, né? Sempre fui um bom jogador, não fui uma estrela como Montanaro, né? Mas eu acredito que entre os 50 melhores jogadores do país eu tive durante um bom tempo. Bacana. Né? E aí você se firmou no meio empresarial, né? Exatamente. Você chegou... ficou bom tempo na Ford, depois foi para outras empresas. 6 anos, depois para a IVK, Fabrima, que foi uma empresa alemã, né, militando. Luiz Fernando era diretor de relações governamentais e chegou a ser vice-presidente da ABINE, diretor do Ciesp local na época, tinha cargo na Fiesp, na Anfávia, e eu brinco, né, que eu carregava a pasta dele nessas entidades, né, e foi aí que eu peguei gosto pela coisa, né. Isso, conta um pouquinho também da sua aproximação com as entidades, que é um negócio que você acabou incorporando na sua vida de uma maneira intensa, né? Eu acho que isso foi uma escola, ainda né, você também milita. Sim. Eu acho que o que a gente aprende no relacionamento com as pessoas, né, principalmente com pessoas assim do nível que nós nos relacionamos em instituições como uma Fiesp, Ciesp, a Bimac, a Bine, né, são empresários do mais alto nível e que são simples, compartilham o seu conhecimento conosco, né? Então, eu sempre digo que, por mais que eu tenha estudado, tenha me capacitado, a escola Fiesp-Ciesp foi fantástica. Né? Eu tive a honra também de participar junto com o Nilson. Na verdade, o Nilson é meio padrinho meu nesse meio, né? Porque ele me abriu muitas portas e é realmente um aprendizado fantástico, é bacana, né? É um negócio que a gente... A faculdade ela pode dar um direcionamento, mas onde você aprende mesmo é nessa experiência, não é verdade? Sem dúvida. Eu acho que foi fantástico. E com o Luiz Fernando eu comecei a frequentar a Fiesp principalmente. Tem uma estrutura fabulosa envolvendo questões ligadas a empreendedorismo, inovação, né? E o próprio basquete me fazia atuar também como um indutor, como uma pessoa que tentava ajudar, buscar, facilitar a entrada de novos empreendedores, não só na instituição, mas na vida empresarial, para empreender, montar os seus negócios. Foi nessa época que a Fiesp começou a investir, em 1992, nos núcleos de desenvolvimento empresarial, que aí acabaram ganhando o nome de incubadoras de empresas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, bacana. É uma coisa que eu comecei lá atrás também como voluntário, hoje é a minha profissão, né? Mas é uma coisa assim muito gostosa. E como o Aurélio, o entrevistado anterior, mencionou, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas com paixão, com amor, né, as coisas acontecem. Né? O resultado ele aparece. Né? Eu conheci o Nilson participando das entidades
e num núcleo específico do CIESP, que chama Núcleo de Jovens Empreendedores, que é o NJE. É um lugar realmente muito bacana, assim, um grupo muito bacana, onde eu comecei os meus primeiros passos dentro do CIESP. Conta um pouquinho o que é o NJE e as principais realizações que ele teve aqui em Guarulhos. Bacana. Bom, o NJE ele foi instituído, criado em 1992 pelo então presidente Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e ele tentou, com a instituição do núcleo, trabalhar a formação de novas lideranças, né? E o objetivo principal do NJE na sede é formar novos líderes, abrir as portas da instituição para novos talentos que possam ser lapidados, aprimorados e oportunamente ocuparem cargos de direção, não só na entidade, mas nas próprias empresas, né? Nós trabalhamos muito a questão de sucessão familiar, lá existem muitas empresas familiares e a gente sabe que essa troca de geração, ela é muito complicada se não for bem preparada. Claro. Né? E o NJE trabalha, tem o foco principal nisso. É óbvio que aí você indo para as regiões, né, é um núcleo que permeia o estado inteiro, são 27 núcleos hoje, né, em 43 regionais do CIESP, né, e aí a gente respeita as vocações locais. Igual Guarulhos, o NJE tem ações de cunho empresarial, de cunho sociocultural, esportivo, né, social. Então existem projetos, né, focados em todas essas áreas. Exemplifica. Tem o Dia da Indústria, Industrial do Ano, a rodada de negócios que nasceu na ZEC e que o NJE, na época que você era coordenador adjunto do NJE, ajudou a profissionalizá-la, vamos dizer assim, que antes era um encontro empresarial. Não era bem uma rodada, e essa expertise veio do grupo do NJE. Exatamente, que começou a realizar isso. E hoje, não só em Guarulhos isso aconteceu, como na própria sede, né? Hoje nós temos companheiros nossos que são diretores são diretores titulares do Departamento de Produtos e Serviços, e a rodada de negócio é uma coisa que e de bastante sucesso, que traz inclusive receita para casa, além de satisfazer os associados, né? Porque nenhuma empresa sobrevive se não vender os seus produtos, se não fizer negócio. O lucro faz parte. E fala um pouquinho assim, o empresário que está assistindo o nosso programa, principalmente o empresário industrial, como faz parte para fazer parte do NJE? Eu convido, né, nós teríamos que ter acho que um programa inteiro só para falar de NJE. Tem muito. Mas eu sugiro que entrem no site nje.com.br. Lá tem inúmeras informações, realizações de todos os núcleos espalhados pelo estado, né? Lá você pode se cadastrar e escolher um núcleo. Se você estiver em Guarulhos, escolhe o núcleo Guarulhos, se cadastra, eu vou receber um e-mail, vou começar a interagir com a pessoa, passar informações. Lá você tem o calendário de reuniões, né, da regional aqui em Guarulhos e das outras regionais, né? Então o programa, de repente, ele está sendo visto e ouvido, né, internet, por pessoas, né? Exatamente, de outros locais. Então, você tem condição de acessar o site do NJE e avaliar, né, que local é mais próximo, onde tem um núcleo mais próximo, se cadastra, tem e-mail, telefone de todos os coordenadores, de todo mundo lá. Como você mencionou, é um pessoal jovem, está de braços abertos para acolher, independente de você ser industrial, ser um prestador de serviço. Eu falei industrial, né, porque é dentro do CIESP, exatamente. Mas qualquer atividade que a pessoa tenha é bem-vindo dentro do NJE. Sem dúvida. Principalmente se for um sucessor, né? Que é também um dos focos do NJE. A pessoa que está, o jovem que está trabalhando com o pai numa empresa familiar e está nessa linha de suceder o pai, né? Sem dúvida. Com certeza essa empresa, mesmo um prestador de serviço, um comércio, ele consome produtos industriais, ele gera emprego, gera impostos. Né? E o nosso objetivo é abrir as portas, capacitar, preparar esse empresário para que ele possa ter sucesso realmente com o negócio dele. Né? Bacana. Nilson, vamos dar um intervalo, primeiro bloco para o segundo,
Mas tem mais, Nilson, no segundo bloco, falando um pouquinho mais da questão do que ele participa dentro da cidade. Eu tenho certeza que você está gostando, porque são informações realmente importantes para quem tem, principalmente para o jovem, né, que quer de alguma forma interagir com esse mundo fantástico que é o mundo corporativo e que atrai, que acaba gerando aquela ímpeto, né, de empreender. Então, eu aguardo você no segundo bloco e até lá.